Peço ao vereador, segundo secretário, para que faça a leitura do coro. Vereador Gilmar Sodré, vereador Paulo Carqueja, vereador Nel Basto, vereador Nerival, vereador Paulo Meiquilo, vereador Gil Gomes, vereador Ademir Almeida, vereador Abraão, vereador Pastor Matos, vereador Eribá, vereador Macrise, vereador Augustão e vereador presidente César Porto. Vereador Ivo Evangelista. Projeto de Lei 102/2018 do Executivo Municipal institui a Lei Orgânica do Município, institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Ilhéus e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça. O parecer da Comissão de Justiça, senhor presidente, ele é favorável pela tramitação, com 2 assinaturas, assinatura do vereador Tadeu Muniz e assinatura do vereador Paulo Carqueja. Também o parecer da Comissão de Finanças, também se encontra aqui também com as assinaturas dos vereadores que assim o assinaram. E também é favorável pela tramitação, que é o parecer da comissão. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Macrise. Senhor presidente, por considerar de que é um projeto de lei com algumas controvérsias, e inclusive eu sou membro da Comissão de Legislação e Justiça, tinha pedido vista desse projeto de lei, devolvi com algumas observações e pedido de encaminhamentos, e os encaminhamentos não foram feitos ao Executivo para prestar esclarecimento, assim como não teve reunião da comissão para debater este projeto. Eu gostaria de inicialmente de que o parecer fosse lido na íntegra, para a gente compreender se no parecer traz alguma alteração em algum artigo, ou se o relator já puder declarar ao microfone se o parecer traz já alguma alteração para ser considerada na redação final ou não. Ok, não, vereador. O parecer, ele tem na sua conclusão, diante dos postos da Comissão de Constituição e Justiça, opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei, ora examinado por não vislumbrar nenhum vício de constitucionalidade ou legalidade que obstém a sua normal tramitação no parecer. Essa é a resposta. Então, as possíveis modificações, Vossas Excelências pretendem colocar como emenda avulsa, sem estar escrita, para a gente poder dar uma característica formal melhor? Como é que vai ser esse procedimento, senhor presidente? Senhor presidente. Vereador. Aqui é o parecer. Senhor presidente, aqui tem uma devolução de pedido de vista do vereador Macrise, que foi questionado na nossa reunião alguns pontos. Alguns pontos que o vereador questiona no projeto, esses serão mudados na redação final, de acordo com o que a gente conversou lá dentro. Alguns pontos. Não são todos os pontos que Vossa Excelência colocou aqui. Porque, para esclarecer, vereador, esses pontos que eu coloquei são justamente provocações, imaginando que iríamos voltar para um debate na comissão para ver o que é que seria transformado em emenda e o que é que não teria emenda, o que é que eu estaria convencido. Então, esses pontos são importantes porque são as minhas observações, porém não estão no formato formal e correto de emendas. Isso. Então, é por isso que eu estou perguntando se serão emendas sem a formatação adequada para o processo legislativo. Sim. Como é que vai ser feita a formatação? Dentro da redação final, será colocada e exposta aqui em plenário as emendas que vai ser feita. Quem está como relator? Oi? Quem está como relator? Não, quem está como relator? O relator do projeto. Do projeto, vereador Paulo Carqueja e vereador Tadeu Muniz. Não, relator. Paulo Carqueja. Ok, não é porque aí na discussão eu vou fazer um questionamento ao vereador Paulo Carqueja. O parecer dele, ok? Vai lá, senhor presidente, bota em votação. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e redação final. Em discussão. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Macrise. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir do relator. Na verdade, em discussão, não seria nem para fazer esse tipo de fala, né, de questionar, mas como não foi oportunizado de outra maneira em outro momento, o relator, seria interessante que ele estivesse no plenário para poder ele ouvir. Mas, enfim, eu gostaria de saber do relator como é que ele vai organizar a formalidade e o que é que ele vai considerar nas minhas observações como item a ser
alterado num projeto de lei, o que é que não vai ser considerado e qual o teor que ficará nas considerações. Vereador, dentro dos critérios, nós vamos obedecer aqui e vamos ficar dentro dos critérios estabelecidos na reunião. Não ficará em branco isso aqui. Essa será a redação? Isso possibilita como está escrito? Vai ser colocado de acordo com o posicionamento dos artigos dentro do projeto, as emendas de acordo com o que foram signados na reunião. Aqueles pontos, que inclusive você foi discutido com o presidente, o senador, que foi o ponto que foi discutido com os vereadores, entendeu? Então não será considerado no parecer. Não, não é parecer, não, é termo de emenda. Ok, parecer claramente. Como emenda, como emenda. Como emenda que o Paulo discutido, não vai discutir. Em sentido de emenda, a gente vai. Em discussão e votação, prepare-se da Comissão de Justiça e Redação Final. Em discussão, senhor presidente, pela ordem. Em discussão, o vereador Augustão, presidente, pelo fato de não ter acesso em tempo hábil ao projeto, eu vou estar me abstendo na votação. Ok, vereador, padrão princípio. Abstenção de todos os projetos, vereador Augustão. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam no se encontram. Abstenção, senhor presidente. Abstenção do vereador Igor Evangelista, a discussão de Macrise e Augustão. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam no se encontram. Aprovado. Senhor presidente, eu gostaria só que fosse constado na ata a minha abstenção, esclarecendo que a abstenção é justamente por a gente oportunizado o debate e a formulação das emendas na maneira regimental mais correta possível para a técnica legislativa. Ok, E vereador. conste isso na ata. Em discussão e votação do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Em discussão, vereador Augustão. Também vou estar me abstendo também da discussão por Ok, vereador. falta de acesso ao Em projeto. todos os pareceres, em todo o projeto. Em discussão, em votação. Discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Macris. Quem é o relator do projeto, senhor presidente, por gentileza? Relator do projeto, o vereador Paulo Carqueja. Não, aí é do de legislação, a do de finança também? Ele, De finança também? de finanças também. Para eu saber, senhor presidente, porque esse projeto de lei, ele não deixa de alterar alguns custos para o erário público. Eu gostaria de saber do relator se ele recebeu os documentos que mostram os impactos. Sim, vereador. Inclusive o projeto demonstra esse fato levantado por Vossa Excelência. Ok. Só que registre também a abstenção da mesma forma. Ok, vereador. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam se encontram. Aprovado. Exceto o vereador Augustão e o vereador Macrise. Abstenção. Senhor presidente, para conhecimento do plenário, se encontra junto ao projeto encaminhado pelo setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Ilhéus, também pela Secretaria da Fazenda, os estudos de impacto orçamentário e financeiro. Projeto de lei de número 102/2018, de autoria do Poder Executivo, institui a lei orgânica da Procuradoria-Geral do Município e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída nos seguintes termos a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município, PGM, instituição permanente essencial à justiça, à legalidade e à função jurisdicional incumbida da tutela do interesse público e dos interesses difusos e coletivos do município de Ilhéus. Parágrafo 1º. São princípios institucionais a unidade
a unidade, a indivisibilidade, a indisponibilidade da tutela, do interesse público e autonomia técnica jurídica. Parágrafo 2º. A PGM, no desempenho de sua função, terá como fundamento de atuação a defesa dos postulados decorrentes da autonomia municipal, a preservação dos conflitos e a assistência do controle da legalidade dos atos da administração pública. Artigo 2º. A PGM, vinculada diretamente ao prefeito, tem por chefe o procurador-geral do município, nomeado pelo prefeito de livre nomeação e exoneração do prefeito municipal, devendo a escolha recair sobre cidadãos com graduação em Direito, com inscrição junto ao AB Bahia e prática jurídica no mínimo de 3 anos. Das funções constitucionais, artigo 3º, são funções da PGM, a consultoria e o assessoramento jurídico da administração direta, autarquia e fundacional do município. Segundo, as representações judiciais e extrajudiciais da administração direta, autarquia e fundacional do município. Artigo 4º, a PGM, enquanto não tiver sede própria, serão reservadas dependências junto às instalações da administração municipal para o exercício das suas funções institucionais. Parágrafo único. As instalações da PGM deverão ser adequadas ao exercício do cargo de procurador e à relevância das funções desempenhadas. Da atribuição no artigo 5º, incumbe-se a PGM exercer a consultoria jurídica do município. Segundo, representar o município de juízo e fora dele. Terceiro, atuar extrajudicialmente para a solução de conflitos de interesse do município. Atuar perante órgão da instituição no interesse do município. Assistir no controle da legalidade dos atos do Poder Executivo. Representar o município perante os tribunais de contas. Zelar pelo cumprimento da administração direta e autarquia das normas jurídicas, das decisões judiciais e dos pareceres jurídicos, melhor dizendo, da PGM. Oitavo, adotar as providências da ordem jurídica sempre que o interesse público exigir, efetuar a cobrança judicial da devida ativa administração direta, autarquia e fundamental do município, examinar e dar parecer acerca dos instrumentos jurídicos de contratos, acordos e outros ajustes em que for parte interessada a administração direta e autarquia funcional. Examinar previamente editais de licitações de interesse da administração direta, autarquia e fundacional. Elaborar ou examinar projetos de leis de iniciativa do Poder Executivo e minutas de decreto, bem como analisar os projetos de lei do Poder Legislativo com vista à sanção ou ao veto do prefeito. Promover a unificação da jurisprudência administrativa e a consolidação da legislação municipal. Uniformizar as orientações jurídicas no âmbito do município. Exarar atos e estabelecer normas para a organização interna. Zelar pela obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. E as demais regras da Constituição da República Federativa do Brasil, da Constituição Estadual da Bahia, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, das leis e dos atos normativos aplicáveis à administração direta, autarquia e fundacional. Prestar orientações jurídicas normativas para a administração direta, autarquia e fundacional. Elaborar as informações que devam ser prestadas em mandados de segurança impetrados contra atos do prefeito, dos secretários municipais e da outros agentes da administração direta, autarquia e fundacional. Elaborar ações constitucionais relevantes das leis, decretos e demais atos administrativos. Propor ações civis públicas para a tutela do patrimônio público, do meio ambiente, da ordem urbanística e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, assim como a habilitação do município com o litisconsorte de qualquer das partes nessas ações. Orientar sobre a forma do cumprimento das decisões judiciais e dos pedidos de extensão e de julgados. Propor às autoridades competentes a declaração de nulidade de seus atos administrativos. Participar em conselhos, tribunais administrativos, comitês, comissões e grupos de trabalho em que a instituição tenha assento ou em que seja convidada a designar para apresentar à administração pública municipal, ajuizar ações de improbidade administrativa e medidas cautelares, proporcionar um permanente aprimoramento técnico-jurídico aos integrantes da carreira e exercer outras atribuições necessárias nos termos do seu regimento interno estabelecido em ato administrativo
exarado pelo Procurador-Geral do Município após manifestação da maioria absoluta dos procuradores do município. Artigo 6º. Integram o PGM, o Gabinete do Procurador-Geral do Município, as Procuradorias Setoriais. Artigo 7º. Entrega o Gabinete da Procuradoria-Geral, Subprocurador-Geral e Assessoria. Parágrafo 1º. O cargo em comissão e a função gratificada do Subprocurador-Geral do Município é de livre nomeação e exoneração do prefeito municipal, devendo a escolha recair sobre o cidadão com graduação em Direito, com inscrição com a OAB e a prática jurídica de no mínimo 3 anos. Parágrafo 2º. Os cargos com comissão ou com as funções praticadas dos assessores são de livre nomeação e exoneração do prefeito municipal. Artigo 8º. São atribuição do Procurador-Geral do Município primeiro, dirigir a PGM, coordenando e orientando suas atividades nas suas atuações, apresentar as informações seres prestadas pelo prefeito nas ações de controle concentrado e constitucionalidade nas suas relativas medidas impugnadoras no ato da omissão municipal, desistir, transigir, acordar, receber, citação e firmar compromisso, mas nas ações de interesse do município nos termos da legislação vigente. Assessorar o prefeito em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes. Assistir o prefeito no controle interno da legalidade dos atos da administração. Sugerir ao prefeito medida de caráter jurídico reclamada pelo interesse público, representar institucionalmente o prefeito junto aos tribunais de contas, bem como junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e nos tribunais superiores, fixar a interpretação da Constituição Federal, das leis, dos tratados e dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida pelos órgãos e pelas entidades da administração direta, autarquias e fundacionais. Editar e praticar os atos normativos ou não normativos inerentes às suas atribuições. Propor ao prefeito as alterações a esta lei, podendo essas atribuições ser exercidas exclusivamente mediante provocação da maioria absoluta dos procuradores do município. Criar, extinguir ou modificar a unidade jurídica da PGM, ouvidas as sugestões dos procuradores do município, sendo vedadas as alterações imotivadas. Promover e coordenar o assessoramento e a consultoria jurídica e a representação judicial e extrajudicial da administração direta, autarquia e fundacional. Coordenar, supervisionar e orientar a atuação do órgão da PGM, expedindo portarias ou ordens de serviço devidamente fundamentadas relativamente aos casos omissos nesta lei. Elaborar o projeto de regimento interno do PGM e ser instituído por ato administrativo após manifestação da maioria absoluta dos procuradores do município acerca do seu conteúdo. Propor ao prefeito a revogação ou a anulação dos atos emanados da administração direta, autarquias e fundacional, dirimir os conflitos de atribuições entre procuradores municipais, uniformizar a orientação jurídica do PGM homologado, os pareceres e exercer outras atribuições necessárias nos termos do regimento interno da PGM. Parágrafo único. As atribuições do Procurador-Geral do Município poderão ser delegadas aos procuradores municipais mediante portaria. Artigo 9º. Ao Subprocurador-Geral do Município caberá auxiliar o Procurador-Geral do Município, substituí-lo em caso de ausência ou de impedimento ou a critério do Procurador-Geral e praticar os atos que lhe forem delegados. Artigo 10. Assessoria compete prestar assessoramento técnico ao Procurador-Geral e Subprocurador-Geral, podendo prestar referido assessoramento aos procuradores municipais mediante autorização do Procurador-Geral ou do Subprocurador-Geral. Elaborar estudos e pesquisas com o objetivo de apoiar as atividades do Procurador-Geral. Assessorar o Procurador-Geral da administração, controle, distribuição e gerenciamento dos processos e ações de responsabilidade do Procurador-Geral do município. Auxiliar o Procurador-Geral para uma adequada e célere interlocução entre o PGM e as procuradorias setoriais e as demais secretarias do órgão equivalente ao órgão de controle externo, articular e requisitar informações de documento do órgão do Poder Executivo, objetivando subsidiar a atuação da PGM na defesa dos interesses do município, desempenhar outras atividades que lhe sejam determinadas pelo Procurador-Geral, objetivando assessoramento e apoio à execução das atividades da Procuradoria-Geral do município. Artigo 11.
As procuradorias municipais setoriais serão integradas por procuradores municipais da carreira e por integrante do quadro em extinção do município, que atuarão na função de assessoramento e consultoria jurídicos e apresentação judiciais e extrajudicial do município. Carqueja. Do artigo 11, que é extinção, tá bom? Artigo 12. As procuradorias municipais setoriais serão regulamentadas por ato administrativo no termo cuja competência caberá à Procuradoria-Geral do Município. Artigo 13. Os procuradores municipais e os advogados do município serão designados para as procuradorias municipais setoriais através de portaria da Procuradoria-Geral. Parágrafo único. Excepcionalmente, em caso de regimento de demanda não prevista no ato da regulamentação dos procuradorias setoriais, poderá o Procurador-Geral, mediante ato fundamentado, conferir atribuição específica e temporária aos procuradores municipais, estabelecendo o prazo de duração de atribuição ou se tornando permanentemente a demanda, poderá o Procurador-Geral modificar as atribuições das procuradorias municipais setoriais. Artigo 14. Os procuradores e advogados municipais poderão cumular ou dividir uma ou mais procuradoria municipal setoriais, de acordo com a necessidade do serviço. Artigo 15. As atribuições dos procuradores e advogados municipais nos órgãos da PGM dar-se-á de acordo com a necessidade de serviço. Artigo 16. Para as atribuições referidas do artigo anterior, observe-se-á sempre que possível o critério de especialização, além dos aspectos quantitativos e qualidade das demandas. A distribuição por permuta dependerá de pedido escrito e conjunto formulado por ambos os pretendentes, dirigido ao Procurador-Geral do Município, que analisará o pedido. Artigo 18. O regime jurídico da Procuradoria dos procuradores do município é do direito público administrativo previsto nesta lei e subsidiariamente no Estatuto dos Servidores Públicos do município e nas demais leis municipais. Artigo 19. Fica fixado, corrigindo o senhor presidente, 16 quantitativo de cargo. A lei fala em 8. A emenda com acordo da coletividade ficou para 16, o quantitativo de cargo de provimento do efetivo de procurador. Artigo 20. A carga horária do cargo do procurador municipal é de 30 horas semanais, observando as especificidades técnicas que o cargo requer. Parágrafo 1º. Em virtude da natureza de suas atividades, os procuradores municipais são dispensados da assinatura do ponto, corrigindo com a emenda indicativa do vereador Macrise, sem prejuízo da existência de controle de sua atuação profissional ou produtiva, está aí na emenda. Parágrafo 2º, em caso de necessidade, o Procurador-Geral, ouvidas as sugestões dos procuradores do município, poderá estabelecer sistema de plantão de escala de frequência dos procuradores com rodízio, na prioridade que melhor convier o bom andamento dos trabalhos. Artigo 21. O ingresso à carreira do procurador municipal dar-se-á na referência inicial e dependerá da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos organizado pela PGM, com a participação de comissão a ser composta por procuradores do município e representante da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. São requisitos para ingresso no cargo ser brasileiro, está inscrito como advogado na OAB, está quite com o serviço militar, está em gozo dos direitos políticos, gozar de boa saúde física e mental, possuir ilibada conduta social, profissional ou funcional e não registrar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função, comprovar no mínimo 2 anos de atividade jurídica e apresentar declaração de bens. Corrigindo o senhor presidente a emenda que será 2 anos de atividade jurídica, passando a ser 3 anos, porque já tem artigos que são 3 anos aqui dentro do projeto. Apresentar a declaração de bens. Parágrafo 2º. Por requisição do Procurador-Geral do Município, a saúde física e mental de que trata o inciso 5º do parágrafo 1º deste artigo será aferido pela Secretaria Municipal de Saúde no decorrer do concurso de ingresso e terá caráter eliminatório. Artigo 3º. Considera-se atividade jurídica aquela exercida com exclusividade por bacharel em direito, bem como o exercício de cargos empregados ou funções, inclusive de magistério superior, que exijam a utilização correspondente
preponderante de conhecimento jurídico, vedada a contagem do estágio acadêmico ou de qualquer outra atividade anterior à colação de grau. Artigo 22. O edital de abertura para ingresso ao cargo de procurador municipal indicará obrigatoriamente os programas sobre os quais versarão as provas objetivas e práticas, os critérios mais avaliação, os títulos e o prazo para as inscrições que poderá ser inferior a 30 dias. Parágrafo único. O concurso deverá ser divulgado com a publicação de edital, abertura de integral no Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura, por extrato em jornal diário de larga circulação no Estado da Bahia. Artigo 23. Aos candidatos reconhecidos como deficiente será observado percentual de cargo nos termos da lei. Artigo 24. Encerrando o concurso de ingresso, a comissão de concurso proclamará o resultado, que será homologado pelo prefeito municipal. Artigo 25. A nomeação dos candidatos aprovado no concurso de ingresso da carreira de procurador municipal, obedecida rigorosamente a ordem de classificação, será feita na referência inicial pelo prefeito municipal. Parágrafo único. A nomeação será tornada sem efeito se o candidato não tomar posse no prazo previsto. Artigo 26. A posse dos procuradores municipais será dada pelo Procurador-Geral do município, mediante assinatura do termo de compromisso de desempenhar com retidão os deveres do cargo e de cumprir a Constituição Federal do Brasil e as leis. Artigo 1º. No ato da posse, o candidato nomeado deverá apresentar a declaração de bens. Artigo 2º. O procurador municipal será dotado da PGM distribuído às procuradorias municipais setoriais, conforme com conveniência do serviço, demais critérios previstos nesta lei. Parágrafo 3º. Não podendo comparecer à posse por motivo justificado, o nomeado poderá tomar posse em 30 dias da contada de sua nomeação no gabinete da PGM. Artigo 27. O procurador municipal é efetivo desde que a posse para gozar da garantia de estabilidade após 3 anos de efetivo exercício no cargo e confirmação no estágio probatório. Artigo 28. O procurador municipal ficará sujeito, a partir do seu exercício inicial, ao cumprimento pelo prazo de 3 anos de estágio probatório, durante as quais serão verificados os preenchimentos dos requisitos mínimos necessários à confirmação da titularidade do cargo. Parágrafo único. O procurador municipal somente adquirirá estabilidade após a sua confirmação no cargo, mediante avaliação do estágio probatório. Artigo 29. São requisito mínimo necessário para a confirmação do procurador municipal no cargo, além da observância dos deveres contidos ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, aqueles contidos na lei municipal que disciplina a avaliação de desempenho. Artigo 30. A forma de procedimento de avaliação do procurador municipal em estágio probatório observará a regulamentação própria contida em lei municipal que disciplina a matéria. Artigo 31. Considera-se progressão a acessão na referência da carreira com base no efetivo tempo de serviço, nas atribuições do cargo, nos termos do anexo 1 desta lei. Artigo 32. A progressão consiste no acesso de uma referência para outra imediatamente superior da carreira e dar-se-á pelo critério de antiguidade após serem satisfeitos os seguintes requisitos: 2 anos de efetivo exercício na respectiva referência, não ter cometido infração disciplinar durante o interstício referido no inciso anterior, a qual tenha sido aplicada a pena de suspensão, hipótese em que começará a última contagem. Parágrafo único. Para o efeito da progressão, as licenças sem remuneração não serão contadas como tempo de efetivo exercício. Artigo 33. São deveres funcionais do procurador municipal, além de outros previstos na Constituição Federal: manter pública e particularmente conduta libada e compatível com o exercício do cargo, zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções, zelar pelo respeito aos demais procuradores municipais, atender quando necessário e tratar com urbanidade os munícipes e partes nas testemunhas, os servidores e os auxiliares.
desempenhar com zelo e presteza as suas funções, declarar suspeito ou impedido nos termos da lei, indicar os fundamentos fáticos e jurídicos de seus pronunciamentos, observar as formalidades legais no desempenho de suas atuações funcionais, resguardar o sigilo sobre o conteúdo de documento ou informações obtidos em razão do cargo ou função e que, por força de lei, tenham caráter sigiloso. Guardar segredo sobre o assunto do caráter sigiloso que reconhece da razão do cargo ou função, adotar os limites de suas atribuições, as providências cabíveis contra as irregularidades de que tenha conhecimento em razão do cargo, atender às existências administrativas e forense, participando das audiências e demais atos, salvo nos casos em que tenha de proceder à diligência indispensável do exercício de suas funções, prestar assistência jurídica na forma da lei, atender com presteza às solicitações dos seus pares para acompanhar atos administrativos ou judiciais ou diligenciais que devam realizar-se na área em que exerçam suas atribuições, acatar no plano administrativo as decisões e os atos normativos dos órgãos de direção superior, salvo no quando manifestamente legais, prestar informações solicitadas ou requisitadas pelos órgãos da instituição, exercer permanentemente fiscalização sobre servidores subordinados, comparecer às reuniões dos órgãos e que acompanham representantes da PGM, salvo por motivo justo, comparecer aos cursos de aprimoramento e atender e prestar esclarecimento aos munícipes nos horários pretendidos para audiência ao público. Artigo 34, integrando os vencimentos do procurador municipal as seguintes parcelas: vantagem de caráter pessoal incorporada a partir da respectiva concessão, vencimento, adicional do tempo de serviço, gratificação por titulação, outras vantagens instituídas por lei, vantagem de caráter geral exclusivo do cargo, incomportáveis por ocasião da aposentadoria, gratificação por dedicação exclusiva, gratificação por produtividade e outras vantagens instituída por lei. Parágrafo 1º, para os fins desta lei, considera-se vencimento o valor básico de referência do cargo de procurador municipal. O vencimento do cargo de procurador municipal está definido no anexo 1. Parágrafo 3º, o adicional por tempo de serviço e vantagem calculada sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo, o que faz jus o servidor por anuência de efetivo exercício do município. Parágrafo 4º, por anuência de efetivo exercício do servidor público municipal, será concedida ao procurador com mais de um ano de efetivo exercício, um adicional correspondente a 1%, incidente sobre o valor do vencimento base, ao qual se incorpora para todos os efeitos legais. Artigo 35. Fará a juiz a gratificação por dedicação exclusiva os procuradores municipais no percentual de 50% sobre o valor do vencimento, com acordo da coletividade da reunião, 30%, senhor presidente. 30%.